do tempo em que vínhamos aqui no templo para lembrarmos da morte de Cristo. Quantas vezes pela manhã viemos aqui no culto, às vezes até de madrugada, com a participação dos irmãos, na ceia, mas hoje, infelizmente, estamos gravando esta mensagem. Eu digo infelizmente, não por a gente se achar infeliz, não, por a gente não poder dar um abraço, por a gente não poder nos encontrarmos aqui novamente, enfim, esperamos vencer essa batalha e logo, logo estaremos juntos aqui no templo, esse templo que tem marcado as nossas vidas aqui em Bebedouro. Prezados irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento e fazemos a leitura do Salmo número 16. Eu vou ler os 2 primeiros versículos do Salmo e depois eu vou ler o 8, o 9, o 10 e o 11. É o Santo de Deus, é um hino de Davi. Ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Agora a partir do versículo 8, do verso 8. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus, e que está aqui também nesse templo, porque aqui é a casa de oração. É a casa onde nós nos encontramos sempre para te cultuar, para te louvar, para te agradecer. E hoje é um dia especial, um dia triste por conta da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, mas é um dia muito importante nas nossas vidas, porque foi através dessa morte que os nossos pecados foram expiados e que deu a nós a possibilidade de agora podermos conversarmos com o Pai. Obrigado a Deus por esse amor e por essa graça infinita manifestada através de Jesus Cristo. Nós queremos refletir bastante no dia de hoje o que representa o nosso pecado e o que representa o amor de Deus através de Jesus Cristo. Ele deu-nos a vida em troca da nossa salvação. Obrigado a Deus, obrigado Jesus amado. Fica conosco, guarda-nos sempre e perdoe sempre os nossos pecados, as nossas faltas. Nós oramos por amor desse Cristo que deu a vida para nos salvar. Amém.
quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Proclamar. Levarei também minha cruz,
Meus irmãos, minhas irmãs, faremos 2 leituras para a nossa edificação. Primeira leitura no Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. A segunda leitura, no Novo Testamento, faremos no Evangelho conforme descreveu João, capítulo 12, versículos 12 a 19. Diz assim o texto. João 12, de 12 a 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, chamando e clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também do que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo, o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Amém. Oremos. Pai, nós lemos a tua palavra e pedimos agora, ó Deus, a orientação do teu Espírito Santo. Que a tua igreja seja abençoada, edificada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para a sociedade? Um revolucionário? O profeta? Quem é Jesus Cristo? Você precisa responder. Pois aqueles que ali estavam não sabiam quem era Jesus Cristo. Eles confundiram, porque ali era a presença de um Messias às avessas, porque a expectativa era exatamente de um grande rei. E Jesus Cristo mudou, Jesus Cristo causou grande impacto. Porém, muito grande também foi a frustração. Meus irmãos, muitos ali não sabiam. A grande maioria não sabia exatamente quem era aquele Messias. Muito grande, muitas pessoas, um grande evento, pois a Páscoa era uma festa celebrada, uma festa tradicional, e durante aqueles dias de celebrações, muitos peregrinos estavam lotando as estradas. E naquele grande momento, naquele grande encontro, naquela entrada triunfal, eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas será que eles sabiam exatamente quem era Jesus Cristo? Que rei era aquele? Jesus Cristo, o Messias, chegou. Mas, meus irmãos, a expectativa daquele povo era outra. Eles saudavam Jesus.
Eles fizeram daquele momento um grande encontro numa entrada triunfal, pois eles estavam vivendo uma experiência acreditando que ele era o grande rei político, o grande rei como aquele grande conquistador, um rei poderoso no aspecto de domínio, vencendo assim Roma, aniquilando o Império Romano, libertando Israel do grande opressor. A expectativa daquele povo, quando estavam saudando Jesus Cristo, é que ele chegou, o Messias chegou. E assim eles estão gritando: Hosana, seremos libertados do Império Romano. Hosana, ele é o poderoso que nos livrará deste cativeiro. Imaginem então, após a ressurreição de Lázaro, a confiança no poder aumentou ainda mais. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, aquele rei causou muita frustração. Onde estava a guarda real? Não existia. Batedores? Não existiam. Servos à frente e atrás? Também não. Uma grande carruagem? Um cavalo branco, digno dos reis poderosos? Ou vestes adornadas em ouro? Não. Luxo? Não. Jesus Cristo, o Messias, chegou. E esse Cristo Messias morreu e causou grande tristeza e angústia para a grande maioria, pois todos esperavam um rei conquistador, um rei de domínio, livrando o povo do Império Romano. Mas o que vamos ler agora, ainda no Evangelho de João, no capítulo 19, a narrativa que sela a frustração daquele povo. Diz assim, João capítulo 19, versículos 17 a 22. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E assim aquele que entrou à cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, o grande rei, frustrou a todos. E a frustração foi tão grande, pois aqui está a crucificação, e ainda no cimo da cruz escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Uma afronta a todos aqueles que acreditavam que Jesus Cristo era o grande rei que traria de volta a glória de Israel, mas a glória política, a glória no poder nacional. Por isso Jesus Cristo, um rei às avessas, e não foi assim. Meus irmãos, toda a expectativa foi frustrada na cruz. A multidão escolheu soltar Barrabás. Portanto, o rei político que esperavam não chegou. Estavam surdos e cegos. Eles esqueceram a profecia, não se lembraram da promessa lançada por Zacarias. E ainda, meus irmãos,
podemos entender que aquele povo era um povo interesseiro, com uma adoração efêmera, com uma adoração passageira. Estavam ali interessados, pois confiavam que após um grande milagre, ele era o Todo-Poderoso. E nós sabemos, meus irmãos, que o rei pobre que entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, verdadeiramente é o rei dos judeus, o rei dos brasileiros, o rei de todas as nações. Ele é o rei dos reis. E assim, meus irmãos, conforme a profecia anunciou, ele lançaria a paz aos gentios, e o seu domínio seria por toda a terra. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Talvez tenha sido uma grande frustração naquele momento, porém, nós hoje sabemos exatamente quem é Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós devemos ler, no final desta breve reflexão, um texto muito importante na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, meus irmãos, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. E assim, meus irmãos, nós sabemos quem é Jesus Cristo. Ele cumpriu a profecia, a entrada triunfal, sentado no jumentinho, morreu na cruz, sofreu o escárnio, a zombaria, mas ele venceu, e nós sabemos que ele venceu. E assim nós encerramos essa reflexão nesta sexta-feira da paixão, e teremos a continuação no domingo da ressurreição, porque Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria não era seu, era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e as palmas recebeu pelo caminho, também não era seu, era emprestado. E o pão, suave pão, do qual foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, também não era seu, era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, o prato não era seu, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual era o caminho, aquele barco também não era seu, era emprestado. E o quarto que ceou ao lado dos seus discípulos, de Judas que o traiu, de Pedro que mentiu, por acaso o quarto era dele?
também não era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, também não era dele, era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que ele carregou e onde ele morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta, certa vez, numa hora de busca de verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura, o quarto, eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim fala as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, a cruz que meus crimes todos expiou, a cruz não era de Jesus Cristo. Essa cruz era minha. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos encerrando este culto na sexta-feira da Paixão e apenas queremos lembrar, teremos a Santa Ceia no próximo domingo. Conforme avisei, você preparar o cálice, o pão e a comunhão será celebrada em família. Convido a todos que participem deste momento tão importante, numa data tão significativa, que é o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Oremos. Pai, muito obrigado, pois Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Sofrimento atroz, dores por amor à humanidade. Por isso nós te louvamos e a nossa vida mudou, ó Deus. E aqui nós estamos para, mais uma vez, te louvar, pois Jesus Cristo, Salvador, morreu na cruz do Calvário.
Aleluia. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe.